Põe a mão no seu coração e canta junto agora. Vem, Espírito Santo, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que já vai tomando conta do nosso coração, já vai tomando conta de tudo isso que nós trazemos hoje, que nós estamos com o nosso coração cheio, angústia, medo, a nossa correria, a nossa agitação, mas também das nossas alegrias. Obrigado, Senhor. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que nos acompanha pelo Facebook. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, o Robson, que está tocando aqui com a gente, o Pedro Felipe, a nossa equipe aí, nossa TI, nossa tecnologia de informação, que faz com que essa imagem, esse grupo de oração, esse encontro Água Viva chegue aí na sua casa, no seu celular, no seu notebook, na sua televisão. Nosso muito obrigado. E você que está aqui conosco, o pessoal aqui da Casa Santa Terezinha, os nossos irmãos missionários, Letícia, Luana, Maicon, e você que nos deixa entrar hoje aí na sua casa com o nosso grupo de oração, nosso encontro Água Viva. Nosso muito obrigado desde já. E nessa noite eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos abrir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 a 24. Mateus 1, 18, 24. Chegando Natal, estamos aí na semana que antecede o Natal. Com muita alegria dessa espera, temos aqui a imagem da Sagrada Família, né? O menino Jesus, de José, de Maria. Essa Sagrada Família aí, né? Então, pegou sua Bíblia lá? Mateus 1, 18, 24. Na minha Bíblia o título é assim: José assume a paternidade legal de Jesus. Não sei como está na sua Bíblia, mas olhe só o que diz essa palavra. Diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, José. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, esse evangelho de hoje, que a gente vai meditar hoje um pouquinho juntos aqui, ele vem nos mostrar como hoje, né? Hoje domingo, o evangelho de hoje, quem foi na missa aí, né? O evangelho de hoje falava da visitação do anjo a Nossa Senhora, que Maria conceberia um filho, né? Daria à luz um filho, que vinha da obra de Deus, que ela estaria grávida pela obra, pela ação do Espírito Santo. Esse evangelho que nós proclamamos agora fala de José.
Então, nesse tempo de Natal, nós nos voltamos muito para o sim de Nossa Senhora, para o sim de Maria, e que foi o sim mais importante da história, o sim de Maria. Tanto é que, por mais que você negue a Deus, a história do mundo é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Pode negar a Cristo, pode negar a Deus, mas você faz parte dessa história. Antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus marcou a nossa humanidade, a nossa história. E nesse tempo de Natal, então, com esse sim de Nossa Senhora, esse sim que nos trouxe a salvação, que nos abriu a porta do céu, que nos abriu a salvação, porque Maria é a porta do céu, nós temos que também olhar que Deus, no seu plano de amor, no seu plano de salvação, ele escolheu uma família. Ele escolheu um casal para realizar o seu plano de salvação. Então, foi profetizado, na palavra nós vemos que foi profetizado que o Salvador viria da descendência de Davi. Sabe quem foi Davi, né? Aquele pequenininho, franzininho, pastor de ovelhas, cuidador lá das ovelhas, que derrotou um gigante. O gigante Golias, mais de 2 metros de altura lá, né? E Davi, muito obediente ao Senhor, ele acabou derrotando aquele gigantão lá, né? E José vem dessa descendência desse guerreiro, desse Davi. Por quê? Vocês lembram que alguns dias atrás, quinta-feira, se não me engano, veio toda a origem de Jesus, né? Veio lá desde Abraão, Isaac, tudo lá, né? E depois, chegando no final, o que dizia? De José, o qual era esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Então, José é descendente de Davi. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, sem a ajuda física de José. Sem Maria e José ter relação sexual. Mas Deus, como quis se encarnar, como quis descer aqui na terra através do seu filho Jesus, ele escolheu uma família para educar o seu filho aqui, como nós. Jesus viveu tudo o que nós passamos, com exceção do pecado. Jesus passou frio, passou dor. Jesus foi brincar com os amigos, se sujou, né? Então, Deus escolheu uma família. E escolheu esse casal. E olhe só, nunca na Bíblia você pode ver aí assim, nunca vemos um anjo elogiando alguém, porque os anjos, eles são superiores a nós, né? A nós humanos aí, né? Mas o anjo Gabriel, quando se dá de frente com Maria, você vê no evangelho de hoje, você que foi na missa, ele fica extasiado, porque ele vê um pedaço do céu aqui na terra. E ele já chega falando para Maria, ave cheia de graça. Você é cheia de graça. É cheia da graça de Deus. Gabriel, o anjo Gabriel já chega elogiando Maria. Então, Deus escolheu essa Virgem Maria. E Maria, ela estava prometida em casamento para José. Eles iriam se casar. E o que acontece? Maria é virgem, ela foi virgem antes, durante a gestação e após, ou seja, para sempre virgem. Isso é um dogma de fé da nossa religião católica, da nossa igreja. E o que é dogma? O que é dogma? Eu fui no dicionário para trazer para você, ó. É um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Então não se discute, é dogma de fé. Maria é virgem, sempre virgem. E acabamos de ler na palavra que lá em Isaías já era profetizado que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá? Isso já foi Isaías, já foi 700 anos antes de Cristo. E ele já profetizou isso, que uma virgem daria à luz um filho, que seria o Salvador. Então Deus quis levantar uma segunda virgem para nos trazer o Salvador. Tá? A primeira virgem
acabou na desobediência, né? Eva. E é o contrário, né? De Eva, Ave Maria, né? A cheia de graça. E daí você pensa assim, tá, mas o casamento de Maria e de José não teve relação sexual, um casamento então que não foi válido. O casamento deles é válido sim. E nós temos muitos meios de comprovar na Sagrada Escritura, né, que não cabe nós estar discutindo aqui com você, e nem com um evangélico, e nem com um protestante, nada, mas nós temos alguns pontos que já comprova talvez a sua dúvida hoje, né? O anjo falou, não tenha medo de receber a tua esposa. Primeiro ponto, já disse para José, não tenha medo de receber a tua esposa, ou seja, está declarado que é marido e mulher, esposo, esposa, né? Nós vimos lá, do evangelho lá de Mateus, onde fala, no começo, no capítulo 1 lá, desde o versículo 1, mas lá no versículo 16, vai dizer, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, o casamento de José e Maria faz a conexão de Jesus com Davi, com o guerreiro Davi. Portanto, Jesus é filho de Deus por geração e filho de Davi por causa de José, da descendência de José. Tá? Foi um casamento virginal, para sempre. Eles não tiveram relação sexual. Eles não tiveram outros filhos como querem colocar na sua cabeça. Tá? O único filho foi Jesus vindo através do Espírito Santo. Foi um casamento virginal, mas um casamento verdadeiro. Sabe por quê? Às vezes você fica na dúvida. Porque a nossa visão de casamento é uma visão carnal. Você só pensa que casamento daí tem que ter a relação sexual, né? Mas isso não é só o casamento. Porque nenhum animal se casa. Os animais se encontram e também não tem casamento, né? Casamento é um ato espiritual que tem uma manifestação física, corporal, na relação sexual, né? É o transbordar do casamento, é a relação sexual. Jesus nos deixou daí o sacramento do matrimônio, que pega o casamento, que já existia casamento antes de Jesus. Daí Jesus trouxe para nós o sacramento do matrimônio. Pega o casamento humano, natural, e transformou num sacramento. E o sacramento o que é? É um sinal do amor de Deus por nós e de nós por Deus. Jesus transforma o casamento que já existia num sacramento, num sinal de amor de Deus por nós. Tanto é que São Paulo fala lá em Efésios 5 que o amor de marido e mulher como sendo um sinal do amor de Cristo pela igreja. São Paulo nos fala isso. Se compara o amor de Cristo pela igreja. E Cristo amou tanto a igreja que ele derramou seu sangue pela sua esposa, pela igreja. Então veja bem, você, esposo, esposa, tem dado sangue? Tem derramado seu sangue quando aparecem as provações aí na sua casa, as dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldade de entendimento, dificuldade na criação dos filhos? Será que você tem dado sangue como Cristo deu o sangue pela igreja? O verdadeiro amor entre marido e mulher, vou falar para você, catolicamente falando, tá? Para você, tem que ser um amor em Deus. Em Deus. Eu não estou aqui negando a relação sexual entre marido e mulher, tá? O marido e a mulher têm que se amar em Cristo, amar por causa de Deus. Se você casar achando que você vai ter sexo todo dia, uma posição diferente todo dia, meu irmão, você não ama a sua esposa, você não ama seu esposo. Eu preciso amar a minha esposa, amar por Deus. Quando eu me decido a me casar, eu me decido amar a Deus através da minha esposa. Você que hoje está namorando, está noivo, está sonhando, está querendo casar, está querendo arrumar alguém também, já vai pensando nisso. Eu preciso amar o outro por Deus. Eu não posso amar somente carnalmente a minha esposa. Isso não é amor, tá? Casamento é uma sociedade para a vida toda. Vamos viver junto, a vida inteira, né?
Maria e José se entregaram mutuamente um ao outro. José tinha direito também sobre o corpo de Maria, e Maria tinha direito ao corpo de José. Mas eles juntos, se renunciaram. Eles se renunciaram. E se entregaram mutuamente. Porque eles se amaram. Se amaram por Deus. José recebeu Maria e mais do que ninguém podia dizer, você que é consagrado a Nossa Senhora, que nós dizemos, né? Totus tuus, Maria. Sou todo teu, Maria. José, mais do que ninguém, é o cara que pode dizer, totus tuus, Maria. É toda minha. E ela também podia dizer, né? José é todo dela. Então, José é o cara que mais soube amar Maria. E eu não tenho como escapar disso. Se eu amo Maria, se eu já sou aqui, Comunidade Água Viva, né? Que a gente vive essa espiritualidade mariana, essa espiritualidade também da Divina Misericórdia, mas muitos da nossa comunidade hoje já são consagrados a Nossa Senhora, através do método de São Luís. Nós amamos Maria, nós nos consagramos a Maria. E não tem como, amando Maria, não amar José. Porque ele foi o verdadeiro consagrado a Maria. Ele se consagrou a Maria. Ele quem soube amar Maria. Eu amando Maria, eu vou amar José de qualquer jeito. Porque ela amou a Deus através do José. Não tem escapatória. E olha que homem foi esse José. E olha, lá em 1989, São João Paulo II, ele escreveu uma exortação que se chamou Redentores Custos, ou seja, guardião do Redentor. São João Paulo II quer colocar São José não só no mistério da encarnação, do nascimento de Jesus, mas ele quer colocar no mistério da redenção, da nossa salvação. Porque José foi esse guardião do Redentor. Porque José foi quem guardou Maria, guardou Jesus, cuidou de Jesus, cuidou da nossa redenção. Então ele é o guardião da nossa salvação. Jesus, ele nasceu para morrer. Foi esse o objetivo que Deus colocou aqui, né, Jesus? Porque Deus nos ama, Deus não sofre, mas ele nos ama muito. Para nós aqui na terra, o que nós entendemos? Só ama quem padece, quem sofre junto com nós, a gente entende que ama. Então o que Deus pensou? Eu preciso me fazer homem. Deus se fez homem para poder padecer aqui. Para eu e você poder enxergar Deus sofrendo aqui na terra. Para eu e você enxergar Deus derramando o sangue dele aqui na terra. Porque senão a gente acha que não ama. Se você não vê seu irmão, sua irmã chorando, derramando sangue, você acha que ele não te ama, que ela não te ama. Então, Deus se fez homem para poder padecer aqui. E nós olhamos Jesus na cruz e compreendemos melhor o amor de Deus por nós. Olhe só o jeito que Deus trabalha. Olha só o jeito que Deus, que pedagogia que Ele tem para lidar comigo e com você, que somos tão coração duro, cabeça dura, difícil de entender as coisas. Deus coloca o Filho dele aqui para sofrer aqui na terra, para eu e você poder enxergar o amor dele por mim e por você. Nós vemos na Anunciação, no Evangelho de hoje, né, a fé de Maria. Ela só perguntou, como se dará isso se não conheço homem algum, né? Não tive relação sexual com homem algum. E daí o anjo só explica, né? É a ação do próprio Espírito Santo. E ali a gente vê a fé de Maria. O que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Mas de São José, nós não temos nenhuma frase dele na Bíblia. Você pode ver que não tem nenhuma frase. Ele não reluta nada, não fala nada. Mas o que nós vemos? José é o homem do silêncio. E, no entanto, ele manifestou a sua fé onde? Na obediência. Nós acabamos de ler a palavra e diz ali, ele ouve o anjo e imediatamente fez como o anjo lhe ordenou.
Aí nós vemos a fé de José. Como que ele manifesta a fé dele? E José, ele sofre. Ele sofreu nesse drama desse mistério divino, desse plano de Deus para a nossa salvação. José sofre com isso, meu irmão. Não pensa assim que José foi na primeira. Não. Ele sofreu porque José já conhecia a Virgem Maria. E como diz na palavra ali, José é homem justo. E na Bíblia o que quer dizer justo? É santo. E santo não julga as pessoas. Então, ele sabia que Maria não estava traindo ele. Por nenhum segundo José duvidou de Maria. Acredite nisso. Por nenhum segundo ele duvidou. Nenhum segundo. Ele achou que Maria estava traindo ele. De maneira nenhuma. Mas o que pensa José? Naquela época, as leis lá, né? As leis dos judeus, se alguma mulher engravidasse antes de se casar, né? Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser, né, maltratada lá. E você pensa, porque naquela época não tinha essas situações aí de fazer um test drive com a minha namorada, eu vou viver um pouco junto, a gente vai, né, tá coabitando na mesma casa para ver se dá certo, porque vai que eu pare de amar você e assim vai que eu não, você ronca demais, então a gente precisa dormir um pouco junto para saber se você ronca de noite ou não, se você tem um bafo, se você levanta com uma juba de leão assim ou não, já amanhece penteado com os cabelos feito pranchinha ou babyliss, né? Não tinha essas histórias, meu irmão, de estar morando junto, de estar fazendo um test drive com sua namorada, não. Então Maria poderia ser denunciada e poderia ser apedrejada, condenada em público. E José entra num drama interior. Daí o que ele pensa? Ele vendo tudo aquilo ali, né? Algo divino, que né? Maria estava sendo engravidada pelo Espírito Santo. José não se achou digno de tudo aquilo. Ele achou que era muita areia para o caminhãozinho dele. E o que José pensou? Sendo justo, sendo um homem santo, buscando santidade, ele pensou que ele poderia ser retirado daquela situação, né? E ele pensou, eu vou anoitecer, não vou amanhecer, vou pegar minhas coisas e vou limpar o eito. Vou deixar Maria, porque daí eu fico mal falado. Aí o povo vai julgar eu. Aquele sem vergonhazinho do José engravidou aquela moça linda, maravilhosa. E esse caboclo sem vergonha correu. José estava matutando tudo isso. Eu vou abandonar ela em silêncio, saio quietinho e deixo Maria, porque eu não sou digno de tudo aquilo. Eu não sou digno de tudo isso. Mas daí o que acontece? O anjo diz a José, não tenha medo. O anjo disse como Deus disse para Moisés lá na sarça ardente. Não tenha medo, Moisés. E essa sarça ardente aqui é Maria. Por que Maria é uma sarça ardente como lá de Moisés? Porque ela queima, não se consome, né? Maria se torna mãe e não perde a virgindade. E Deus, quando pensou no grande mistério da encarnação, pensou em José como o pai legal de Jesus. A legalidade foi realizada através do casamento com a Virgem Maria. E Maria e José assumiram essa paternidade, essa maternidade. Tanto é que quando Jesus se perdeu lá no templo, o que Maria diz para Jesus? Teu pai e eu te procurávamos. Olha só. Então foi um casamento válido. Você imagine José, ele estava com medo da missão que ele ia ter. Ele se viu com uma bomba estourando na sua mão, né? De uma hora para outra. Tudo que era um sonho, né? Tá casando com Maria. Parecia que tinham colocado uma bomba na mão dele. Ele estava vendo ali o que ele ia fazer. Descascando um baita abacaxi desse, né? E José era um homem novo. José tinha em torno de uns 20 anos. Não pense que José era velho, não. E muitas figuras
que a gente vê José como um homem velho, né? Mas José tinha 20 e poucos anos. Era um homem novo. Se ele fosse velho ainda, o povo poderia pensar, né? Esse filho aí não é do José. Acho que essa moça, né? Pulou a cerca, fez alguma coisa. Mas olha só. O anjo aparece para José quando José está fazendo o quê? No momento mais difícil da sua vida? José estava dormindo. E olhe só. Eu e você. Quantas vezes perdemos o sono? Por quantas noites nós ficamos sem dormir por causa de muitas provações, de muitos problemas para resolver. Mas o sono é fruto da fé. Escutei isso essa semana. O sono é fruto da fé. Escutei o Padre Mário falando que a falta de sono é a falta de fé. E José o que pensou? Não adianta ficar pensando tudo isso aí, como é que eu vou resolver essa situação? Chegou minha hora de dormir, eu vou dormir. Porque ele sabe, José sabe que Deus não dorme, que Deus não cochila. Então, chegou a hora dele dormir, ele precisa dormir, ele foi dormir. E com tudo isso, cabeça embaralhada, José consegue dormir. E olhe que eu e você muitas vezes ficamos aí, né, batendo a cabeça e não conseguimos dormir. E sabe que muitos problemas psíquicos hoje aí, né, acontece de não conseguir dormir devido ao seu celular, que você fica lá até uns horão com aquela luz na sua cara aqui, né? Porque você precisa saber da vida dos outros, porque você precisa saber o que está acontecendo, porque você precisa saber quem que está namorando quem, né? Ver qual é que é a última agora, né? Aquilo que o Pedro postou nos stories, o que tá babando aí, o que está acontecendo, né? E você tem que olhar. Para você pegar seu terço e rezar em 25 minutos o terço mariano, você não pega. Mas o seu celular você começa a olhar e você vai. E quando você vê, você está 1h30 rodando, olhando a vida dos outros e você não conseguiu rezar. E você também não vai conseguir dormir, porque você está com muita luz, você está alucinado com o seu celular. E nós não conseguimos dormir. Mas José, um homem que estava com sua cabeça bombando, matutando como que ele ia fazer, que ele ia fugir em segredo, deixar Maria ali. O anjo chega no sono, né, de José e fala para José: não tenha medo. E olhe, José estava pensando, estava rezando, e estava dormindo. 3 remedinhos para nós. Nós muitas vezes queremos respostas prontas para a nossa vida. Nós queremos respostas prontas para o nosso problema, para aquele negócio que eu preciso fazer, para os compromissos que eu tenho que cumprir. Nós temos 3 remedinhos aqui que José fazia: pensar, rezar, dormir. Porque o sono ajuda o nosso corpo a trabalhar melhor. O sono nos recupera de muitas coisas. Então, eu preciso viver essa ordem, né? E o sono de José, não é aquele sono assim de quando eu vou dormir, digo assim, deixa que Deus resolva agora, eu vou dormir, tô cansado, né? Porque muitas vezes eu fico pensando assim, né? Que só eu canso, eu sou o cara que mais trabalha, isso aqui, então acho que Deus resolva. Não. O sono de José era o sono porque era a hora dele dormir. José pensou lá, né? Eu não vou resolver nada agora. Então isso é ordem, meu irmão. Isso é viver uma vida ordenada. Chegou a hora de dormir, ele foi dormir. Mas daí o anjo fala para José: não tenha medo. E ainda ele chama assim: José, filho de Davi. Davi o guerreiro, né? Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. E daí? O que José faz? Ele foge? Não. José obedece o anjo. E hoje o que nós vemos? Muitos homens que fogem do casamento. Que têm fugido do casamento que nem o diabo foge da cruz. Sabe? Com muito medo. E ficam nesse mundo infantilizado.
e ficam aí vivendo relação sexual antes do casamento, fazendo um test drive aí, com medo de assumir, porque nem homem é. O verdadeiro homem sabe esperar. Você, moça, bobinha, você que acha que vai conquistar esse rapaz aí do seu lado, você liberando tudo para ele, você está enganada. Esse cara nem homem é. Ele tem medo de assumir você. Não seja mais bobinha, moça. Não tenha pressa. Deus faz a coisa certa. Deus faz a obra completa. Não tenha medo. Olha, você que está 3 anos namorando, 4 anos namorando, e esse cara não fala nada de casamento. Esse cara não fala nada de noivado, ele nem quer sonhar, porque ele tem muito serviço, porque ele tem muita preocupação, porque ele acha que vocês precisam ter mais de 20 mil reais guardado para casar. Cuidado, hein? Abre seu olho, hein? Esse não é o José que Deus quer para você. Esse não é o José que o Senhor sonha para a tua vida, para ser o teu homem. Você fica aí pensando que precisa ter muito dinheiro para casar e não precisa não. Você deixa de trocar o seu iPhone que você troca todo ano, seu celular com 8, 12 câmeras que tem aí, né? Você deixa de trocar as rodas do teu carro. Você vai um pouco menos no cabeleireiro, moça. Vai guardando um dinheirinho, você consegue. E outra coisa, na nossa igreja não se cobra para casar. Só é pedido que esteja com o dízimo em dia aqui na nossa paróquia. E isso é dever meu, dever teu, porque o dízimo é uma devolução do que é de Deus, não é pagar dízimo, não. Eu devolvo o meu dízimo. Então nós vemos aqui na figura de José, um homem que assumiu, que obedeceu aquilo que o anjo falou, aquilo que o anjo ordenou. José obedeceu. E olhe, José não foi aquele pai só que paga a conta. José não foi um figurante nessa história do nascimento de Jesus, não. José foi um pai de verdade, porque daí o anjo falou para ele ainda assim, que ele seria o pai e que ele daria o nome de Jesus, que significa Deus salva. Porque lá para os judeus, na época, o nome é coisa muito importante. Então José tinha que dar o nome e ensinar o filho a ser o nome, ou seja, cumprir a missão do seu nome. Deus salva. Deus escolhe este homem simples, trabalhador, carpinteiro, para educar o seu filho. E você acha que José é pouca coisa? E você que fala que Maria é uma mulher qualquer, lava a tua boca. Ela foi escolhida para educar o Filho de Deus. Maria é a forma de Deus. Ela educou Jesus. E Jesus morou com ela 30 anos depois que ele teve a sua vida pública. Ele morou 30 anos. Ele foi educado por Maria 30 anos. José morreu um pouquinho antes. E olha, José não é só aquele pai que paga a conta, não. José podia estar pensando assim, já que ele é filho de Deus, filho do Espírito Santo, não vou me incomodar com esse piá, não vou querer educar, nada assim. E dizer como uns pais hoje dizem, ó teu filho aí, ó, tá fazendo... Poxa, daí a mulher diz assim, levanta e vai pegar ele, tá subindo lá no altar, puxando a mesa, puxando a toalha do altar lá na igreja. Daí o homem diz assim, o quê? Não, eu já pago as contas, eu trabalho, vai você lá cuidar desse filho. E o que acontece hoje? Homens que não querem assumir, não querem ser pais, não quer dar o sangue, não quer deixar de assistir um jogo, não quer deixar de assistir um jornal para ficar com o seu filho, não quer largar o seu celular, porque você está nos grupos pornográficos ainda, você que é pai. Você não quer ser pai. E também muita culpa, muitas vezes, de algumas mulheres, que eu vou falar aqui entre aspas, que são bandidas, que roubam os filhos e tomam para si e não deixa o teu homem ser homem. Não deixa o teu marido ser um homem. Não deixa esse marido assumir as contas da casa, assumir a conta bancária. Não deixa esse homem tomar decisão, porque o feminismo está impregnado em você. Mas você precisa rezar para isso ir se libertando disso.
desse feminismo que quer mandar. E Deus coloca para o homem ser o provedor, aquele que provê as coisas, aquele que traz as coisas para dentro de casa, aquele que trabalha, aquele que ajuda no que é preciso. Mas você, bundão, não quer nunca nem trocar o seu filho, sua filha. Você acha que a sua mulher tem que fazer tudo. E você, mulher, acha que você tem que fazer tudo como um homem. E nós vemos hoje na nossa sociedade, na nossa cidade, nós vemos os papéis invertidos de homem e mulher. E vou dizer para você, tá aqui o exemplo de José e de Maria. Se espelha nele, se espelha em José, pede intercessão desse santo para você ser um homem, para você assumir essa namorada que você tem, para você assumir essa esposa que você já tem, que você já casou. Para com esse medinho medíocre. Quando você foi comprar seu carro, você não pensou nisso. Você só pensou assim, Deus provê, Deus proverá, vou conseguir pagar esse carro. Agora você tem medo de casar, bundão? Você tem medo de casar? Tem medo de assumir essa mulher? Olha aquilo que Deus te chama, a você ser um homem, a você ser um pai, a você ser uma mulher, ser uma mãe. Mesmo que você tenha a vocação de ser um padre, você também vai ser pai espiritual. E eu preciso assumir isso, que eu sou chamado a ser pai, como José. Mas daí o anjo apareceu para José e disse, não tenha medo. Assume Maria como tua esposa. E o que José fez? Fez rapidamente o que o anjo ordenou. Mas eu e você, muitas vezes, nós pedimos uma palavra, abrimos a Bíblia, a gente reza, o irmão vem, profetiza na tua vida, e você escuta tudo quanto é lado, escuta música, isso, aquilo, e Deus te falando o que você tem que fazer, mas o que você faz? Eu vou pensar em tudo isso que o anjo falou, vou pedir o discernimento, porque saber, né, se é verdade, tudo isso, e ver também, né, se eu vou conseguir cumprir isso. Porque eu não quero muito compromisso, né? Sai dessa. Se espelha nesse homem aqui. E cumpre aquilo que o anjo falou para ele. Cumpre aquilo que Deus está falando hoje, que Deus está te chamando. Cumpre o que Deus te fez. Deus te fez homem. E para com essas historinhas aí, que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, tá? Para com essas histórias aí também, que hoje tá cheio disso. Querem matar nossas crianças, querem arrancar a alma das nossas crianças com essas historinhas aí. Seja homem, seja mulher. Deus não faz a obra pela metade, meio homem, meio mulher. Escute bem isso. Deus faz a obra completa. Você é homem, você é mulher. E nada mais. Então, São José, presta bem atenção agora que eu vou falar para você. São José foi escolhido por Deus Pai. São José foi obedecido pelo Deus Filho. São José foi enriquecido pelo Deus Espírito Santo. E São José foi amado pela Virgem Maria. Olhe 4 características de José. Escolhido por Deus, obedecido pelo Filho, enriquecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Quer homem melhor que esse aí? E acho que José não foi nada? Olha só. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus dá a missão para mim e para você, quando Ele dá a missão, Ele dá a unção. Quando Deus pega o nosso eis-me aqui, Senhor, Ele devolve a providência para nós, para tudo isso, para o plano de Deus acontecer. Então não tenha medo de dar o seu sim, não tenha medo de ser homem, não tenha medo de ser mulher, como Maria. E olhe só, José estava pensando, rezando, e daí foi dormir, né? Olhe só, José pensava em tudo isso a partir de Deus, como assumir Maria. E muitas vezes o conteúdo da nossa vida
O que está sendo? São os nossos dramas, os nossos medos, as nossas provações, tentações. Mas olhe, o que precisa ser o conteúdo da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma que eu preciso me adequar dentro dela. Você ouviu esse evangelho agora? Como que José se adequou à forma, à palavra de Deus. Tanto é que José fez conforme, está na palavra, né? Conforme o anjo lhe ordenou. O que é conforme? Com a forma. O anjo colocou aquela forma, José se adequou ali, assumiu Maria e foi esse grande homem, esse grande homem, né? Que nós temos que nos espelhar, que nós temos que pedir a intercessão de José. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero convidar você, aí onde você está, fechar seus olhos. E nesse momento, você ir colocando assim na sua cabeça, de tudo isso, dessa palavra aqui que foi pregada, que tudo isso precisa ir acontecendo na sua vida. Assumir o ser homem, você moça, assumir o ser mulher como Maria, que não pensou duas vezes, somente perguntou como que se daria. Daí o anjo falou, é obra do Espírito Santo. Acredite nisso. É hora de você, meu irmão, assumir o chamado que Deus tem para você. Parar com os medos. Parar de ficar delirando. E assumir o ser homem, o ser mulher. Por isso eu convido você, aí com seus olhos fechados, a escutar essa canção e pedir que o Espírito Santo venha derramando sobre nós essa coragem, essa força. A coragem é a força que brota do coração. Nós já temos dentro de nós esse chamado. Nós já somos chamados a ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas que o Espírito Santo nessa noite possa derramar numa porção redobrada sobre você, sobre a sua vida, essa decisão. Essa decisão de não ficar parado, de não ficar aí assim, dormindo, deixando que Deus resolva. Você precisa dormir sim, mas dormir porque é hora de você dormir. Você precisa pensar, como José estava pensando, como que ele ia resolver a situação. Você precisa rezar e você precisa dormir e se entregar ao Senhor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Quero descobrir, Senhor, suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, Senhor. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave.
leve, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vai pedindo o Espírito Santo, vai soltando a sua voz e vai deixando o Espírito Santo conduzindo você. Deixe uma canção nova ir brotando dos seus lábios, do seu coração. Vai escutando o que o Espírito Santo quer falar. Vai deixando o Espírito Santo ir gestando você, como Ele foi gestando Nossa Senhora. Que nesse Natal Jesus possa nascer na sua vida de verdade. Que Jesus possa nascer na sua casa. Que Jesus possa nascer aí no seu trabalho, onde você está. Que Jesus possa nascer realmente na sua família. Vai pedindo esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem derramando, porque eu preciso. Eu quero mergulhar, Senhor, nesse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tocando nas minhas dúvidas. Vem, Espírito Santo, tocando nos meus pensamentos. Vem, Espírito Santo, tocando no meu corpo, nos meus órgãos genitais. Vem, Espírito Santo, nos dá a graça nessa noite, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Jesus está tocando num rapaz que há muito tempo ele ficou com isso na sua cabeça, porque falavam que ele era uma moça, e isso machucou, isso ficou muito trauma, magoando isso. E hoje eu profetizo na sua vida, e eu só confirmo aquilo que Deus te fez. Você é homem, Deus te fez homem, você é um homem de Deus. Pede a intercessão de São José e assume isso na sua vida, meu irmão. Obrigado, Senhor. Você, moça, machucada na sua sexualidade, há poucos dias você chorava muito, porque você foi vivendo antes do casamento relações sexuais e se abrindo a todos os namoros que você teve, e você chegou a alguns dias pensando em se matar, pensando em suicídio. O Senhor toca no seu coração agora, nesse coração que está sangrando, e o Senhor diz assim: filha minha, não tenha medo, você é minha, você é minha, e assume isso. Você é uma mulher de Deus, Deus te fez essa mulher que precisa se entregar ao próprio Deus. Obrigado, Senhor. Pede a intercessão de Nossa Senhora e pede a graça de ser uma mulher. Uma mulher. O Senhor toca agora num homem que estava com muita dor de cabeça. A sua cabeça parece que estava partindo até antes do nosso encontro, e o Senhor toca em você, e o Senhor derrama água viva que vai refrescando a sua cabeça, e o Senhor vai curando você. Se era tumor, não sei, mas o Senhor só diz assim: eu derramo a minha água viva sobre você, tome posse disso, porque o Senhor está curando você agora nesse momento. Obrigado, Senhor. O Senhor quer libertar muitos casamentos que estavam se desmanchando. O Senhor quer libertar. O Senhor quer entrar aí na sua casa através dessa tela, e o Senhor quer libertar o seu casamento que estava
o homem vivendo na pornografia e mulher mandando dentro de casa e desmandando dentro de casa. O Senhor quer libertar o seu casamento agora. Levanta seus braços e diz: Senhor, entra na nossa casa, muda tudo aqui, Senhor. Faz o que tu queres. Eu digo sim, Senhor, entra na minha casa. Fala isso, meu irmão, fala isso, minha irmã. Obrigado, Senhor. O Senhor coloca agora no meu coração de um casal. Vocês já são casados há mais de 2 anos. Mas há muito tempo vocês não têm mais relação sexual. Foi perdendo a graça. Vocês não conseguiram mais. Mas o Senhor nessa noite quer derramar a sua água viva sobre você. E o Senhor quer infundir um desejo. O desejo pelo seu esposo, o desejo pela sua esposa. O Senhor está tocando agora nos seus hormônios. O Senhor toca nesse casal que já viveu um matrimônio. E o Senhor quer refazer, o Senhor quer dar vida nova. Toma posse, meu irmão, toma posse, casal, dessa vida em Deus. Ame sua esposa por Deus, ame o seu esposo por Deus e se entregue a essa relação por Deus. Ori candaralaie, sori candarieira, lamarabari. Ori alalabari, sori candarie. Era la 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 O Senhor toca numa criança já adolescente que ia escutando aqui a pregação. E o que vinha só na sua cabeça é que você não viu o seu pai assim como um José, você não viu a sua mãe assim como um José, porque o seu pai e sua mãe sempre só discutindo, porque sempre um tomando o espaço do outro. E eu digo para você agora o que o Senhor coloca no meu coração: Jesus está tocando em você, e Jesus está fazendo já de você um homem, uma mulher de verdade. Você já viu isso. Mas o Senhor pede que você peça a intercessão da Sagrada Família pelo seu pai e sua mãe. Porque seu pai e sua mãe vão precisar se salvar através do matrimônio. Seja você essa intercessora, esse intercessor pelo matrimônio do seu pai e da sua mãe. E não deixa seu pai e sua mãe se separar, não. Luta por esse matrimônio e deixa o Senhor entrar aí na sua casa, na sua vida, na sua história. E desde já você busque a santidade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as graças, Senhor. Um senhor já de idade, o Senhor foi colocando no coração dele durante a pregação que ele não estava amando sua esposa. E não tenha vergonha, meu irmão, meu senhor. Abraça essa sua esposa agora. Dá um beijo nessa esposa. Dá um beijo. E deixa que a Sagrada Família, que José e Maria estejam aí com vocês na sua casa. Não interessa quantos anos vocês têm, quantos anos de casado vocês têm. Deixa agora a Sagrada Família ser presença na sua casa, no seu quarto, na sua cama. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está tocando em muitos corações. Talvez você não escutou aqui aquilo que você queria escutar, mas o Senhor está tocando em muitos corações. Toma posse disso. O Espírito Santo foi agindo com muito poder nessa noite. Toma posse disso. E entregamos tudo isso aqui à Sagrada Família. Por isso, diga comigo:
Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. E vamos rezar juntos essa Ave Maria, assim como José se entregou a Maria, que nós possamos nessa noite entregar tudo isso que estamos sentindo agora, todo esse fogo que estamos sentindo, esse calor, entregar nas mãos de Maria. Ela sabe como entregar ao nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado você que nos acompanhou, você que rezou conosco. Deixa no comentário aquilo que o seu coração está te falando agora. Escreve ali nos comentários. E nos encontramos no próximo domingo aqui, né? Nosso encontro Água Viva. Deus abençoe você.